Olá, gente, bom dia a todos do Ministério de Louvor. Fiquei com a incumbência de trazer um pouco da palavra do Senhor e estou aqui para trazer a palavra que Deus colocou em meu coração. Estava estudando ontem a lição das crianças do Ministério Infantil e o tema da lição era: quem é nosso inimigo? Né? Que muitas vezes nós pensamos que o nosso inimigo é o nosso próximo, é alguém do nosso trabalho, é alguém da nossa família ou até mesmo da igreja, né? E a história, ela conta que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo perfeito. Ele criou um mundo lindo, maravilhoso, para que a gente pudesse habitar. Mas alguém estragou tudo, né? E esse alguém foi Satanás, o diabo. A Bíblia também conta que ele era um anjo de luz, era o mais formoso. Mas o diabo desejou ser Deus. Ele colocou em seu coração, né, a presunção de querer ser melhor do que Deus. E ele fundou o seu próprio reino, né, o seu próprio império das trevas, como diz a palavra do Senhor, né? Então, quando Lúcifer foi criado, ele amava a Deus, com certeza. Mas devido a esse orgulho, né, a prepotência, o fez torná-lo desobediente. E a Bíblia conta também que com ele, né, Lúcifer foi expulso do céu e com ele muitos o seguiram, né? E que hoje quando foram expulsos do céu, Lúcifer não era mais Lúcifer, ele foi chamado de Satanás. E aqueles que saíram com eles eram os demônios, né? Então, por que estou falando isso, né? A palavra de Deus diz assim, lá em Isaías 14:13, diz que Satanás falou assim: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Ele queria ser poderoso, ele queria ser melhor do que tudo e ele queria governar o universo. Aí por que eu estou falando isso, né? Porque muitas vezes nós somos tentados por Satanás. Porque essa é a função de Satanás. Ele não quer ir para o inferno sozinho, né? Mas a função dele é nos tentar, fazer com que a gente peque. Da mesma forma como ele fez lá no Jardim do Éden, né? Quando ele tentou Eva, né, a pecar contra Deus. E ele criou mentiras, né? Ele disse mentiras para ela. Quando lá na palavra de Deus diz, né? Que ele perguntou para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma nenhum dos frutos das árvores do jardim? Então Eva disse que Deus tinha avisado para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele inventou uma mentira, ele disse, então foi isso que Deus disse, que não comesse das árvores, né, do fruto das árvores do jardim. E Deus não tinha dito que era as árvores do jardim, Deus tinha dito que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, desde o princípio, Satanás, ele vive nos tentando, fazendo com que a gente peque contra o nosso Criador. Com que essa soberba, essa presunção, esse desejo de sermos independentes de Deus e fazermos nossa própria vontade, né? Aflore e que a gente peque contra o nosso Criador, né? Ele enganou a Eva, fazendo-a pensar que seria bom se eles comessem do fruto, né? A palavra de Deus diz também que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é caminho de morte, né? Então, tem coisas na vida que até parecem ser bom, mas que no final elas são caminhos de morte, é o caminho do pecado, é o caminho daquele que não agrada a Deus, né? Que entristece a Deus. Durante todo esse tempo, Satanás tem enganado pessoas. E assim, a palavra de Deus, ela nos diz assim, para que a gente não venha cair
nas ciladas do diabo, né? Nós precisamos estar fortalecidos, né? Jesus, ele disse que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Jesus também foi tentado. A diferença é que Jesus nunca pecou, né? Ele continuou sendo fiel a Deus. E nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus, né? Sermos fiéis a Deus. Aí o texto que eu gostaria de deixar para vocês, que está lá em 2 Pedro 5, versículo 8, que diz assim, versículo 8 ao 11, tá bom? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, né? Nós passamos pelos mesmos sofrimentos de sermos tentados pelo diabo todos os dias, porque ele está todos os dias ao nosso redor, tentando nos colocar em ciladas, né? Em situações complicadas, onde a gente possa desagradar a Deus e pecar contra Deus, né? Aí diz assim, no versículo 10, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém, né? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda no derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, né? E como nós podemos fugir do diabo, né? E das suas tentações? É buscando ao Senhor, tentando fortalecer a nossa fé, ouvindo a palavra, lendo a palavra, porque a palavra de Deus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente só conhece a verdade quando a gente lê a palavra de Deus, né? É ela quem nos fortalece. A gente precisa ter o alimento diário, tomar café, almoçar, jantar. E a gente também precisa ler a palavra para fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada, para andarmos firmes, confiantes no Senhor até o fim, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, não é isso? Então, que Deus possa estar lhe abençoando, que você tenha um bom dia na graça e na paz do Senhor. E vamos estar firmes, juntos, confiando que nós vamos vencer todas essas coisas, todas essas batalhas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Deus abençoe vocês. Graça e paz. Amém.